Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta. Graça e paz. Então, nós vamos estamos dando sequência, né, às respostas. E tem surgido algumas perguntas aí durante essa semana. Algumas pessoas que têm nos acompanhado têm enviado perguntas e hoje iremos responder uma dessas perguntas, amém? É verdade. A gente queria dizer para você que está nos acompanhando, para você se inscrever no nosso canal, para você acionar o sininho aí que sempre vai te dar um aviso quando um vídeo novo for postado e também dar o seu like lá se você gostou do vídeo, e caso você tenha interesse em deixar alguma pergunta para nós, se sinta confortável e nós iremos responder na medida do possível, inclusive esta que nós iremos responder hoje, uma pergunta que veio de uma pessoa que está nos acompanhando assim como você, e a pergunta que foi feita para nós foi exatamente assim: pastor, tem algumas pessoas que até já admitem o divórcio em caso de adultério, em alguns outros casos, enfim. E a pergunta que foi feita é só que essas pessoas, elas dizem que não pode mais casar, né? Que não existe mais a possibilidade de um novo casamento. Então, vamos tentar trazer um pouco mais de esclarecimento a essa pergunta, né? Como ela foi feita. Isso. No temor do Senhor. Estamos aqui no temor do Senhor. Nós não queremos, como falamos já em outra ocasião, não queremos propagar nenhum tipo de discussão. O nosso propósito não é esse. Amém. É por isso que nós estamos com a palavra de Deus na mão, estamos tentando ser o mais fiel àquilo que a palavra diz. Mas a pergunta foi feita, e a pergunta é: se houve o divórcio, a pessoa está divorciada, se ela pode casar de novo, ou se não pode mais casar, se não existe a possibilidade de um novo casamento. E aí? Vamos para a palavra, vamos ver o que a Bíblia diz. Em Jeremias, antes de tudo eu gostaria de relembrar aquilo que nós falamos e que às vezes esquecemos ou não consideramos. Casamento é uma aliança, como qualquer outra aliança. O casamento, ele é uma aliança, é um tipo de aliança, como qualquer outra aliança. Então o casamento, ele deve ser observado assim como observamos uma aliança. Casamento, ele é um contrato, é um pacto, um contrato. E um contrato e um pacto tem que ser observado por ambas as partes, ou por todas as partes que estão envolvidas nele. Então nunca esqueçam disso. O casamento é uma aliança, amém? E Deus é Deus de aliança, né? Por isso que ele odeia o divórcio. Deus, ele odeia o divórcio não porque marido e mulher vão se separar. Deus odeia divórcio porque Deus é Deus de aliança. Divórcio é quebra de aliança. E divórcio é uma quebra de uma aliança. E como Deus não admite uma aliança ser quebrada, para ele isso é uma ofensa, é uma agressão, é uma violência. É por isso que Deus odeia divórcio. Deus não odeia divórcio porque alguém vai se separar de alguém. Ele odeia divórcio porque divórcio é uma quebra de aliança, e Deus é Deus de aliança. E aí, aproveitando que Deus é Deus de aliança, e é isso que falamos, existe uma passagem que está em Jeremias, no capítulo 31, e a partir do versículo 32, que diz assim, 31, a partir do verso 31, Deus falando, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança, um novo com a casa de Israel, uma aliança nova, um concerto novo, um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Você já está percebendo que Deus está dizendo que ele vai fazer uma nova aliança. Deus está dizendo que existiu uma aliança e que agora ele vai fazer outra. Preste atenção, eu lhe disse que casamento é uma aliança. Vamos lá. Eu quero que você tenha muito cuidado, porque eu tenho muito temor com o nome do Senhor e não estou fazendo nenhum tipo de comparação esdrúxula com o nome de Deus, amém? Só estou dizendo que Deus está dizendo que vai fazer uma nova aliança. Farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado com eles, diz o Senhor. Então preste atenção nos detalhes que estão aqui nesse versículo. Primeiro, Deus está dizendo que vai fazer uma nova aliança. Ele está admitindo que existe uma, mas ele vai fazer outra. Casamento é uma aliança, nunca esqueça disso.
Então Deus está dizendo, eu vou fazer uma nova aliança. Ele está dizendo, existe uma, mas eu vou fazer outra. Mas é importante você observar que Deus não está dizendo, eu vou fazer outra mantendo essa. Deus não está dizendo que vai entrar numa nova aliança e essa ficar mantida. O que ele está dizendo aqui é que vai fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, porque estes invalidaram a aliança que existia com ele. Então ele diz assim, farei uma nova aliança não conforme a que eu fiz no passado, mas farei uma nova aliança porque eles invalidaram a minha aliança, mesmo eu estando desposado com eles. Deixa eu dizer uma coisa para você, aqui Deus está admitindo que ele tinha feito uma aliança, propondo um casamento com o povo de Israel e com o povo de Judá. Deus está dizendo, eu estava desposado com eles. O que a Bíblia fala quando o anjo encontrou Maria para anunciar o nascimento de Jesus? O que foi que o anjo disse lá para Maria, né? A Bíblia diz o quê? Que o anjo encontrou Maria desposada com Jesus. Então Maria, ou com José, perdão. Então Maria estava desposada com José. Desposada, Maria estava com um compromisso de casamento com José. Deus, aqui esse texto aqui está falando a mesma palavra, de que Deus disse, eu havia desposado com eles. Então Deus estava dizendo, eu tinha um compromisso de casamento com eles. E para um judeu, estar desposado significa praticamente a mesma coisa de casado. É um compromisso. Mas Deus está dizendo, no decorrer desse processo, eles quebraram a aliança. Como eles quebraram a aliança, eles me deram a liberdade de eu promover outra aliança. Eu agora vou fazer outra. Não vou ficar mais nessa. Eu vou entrar em uma outra aliança. É o próprio Deus que está falando. E nós sabemos o que acontece. Deus ele estabelece uma nova aliança. Estabelece uma aliança nova, inclusive para socorrer, para alcançar o judeu. Mas o judeu não quis. E nós, hoje, que éramos gentios, agora somos a igreja do Senhor, nós entramos nessa nova aliança. Então a pergunta é, pode casar depois que se divorciou? O divórcio, ele é um documento, não é um documento espiritual. O divórcio do qual nós estamos falando é um documento legal que cada nação tem na sua Constituição. O Brasil tem a sua Constituição e existe um documento chamado divórcio dentro da Constituição brasileira. Então quando uma aliança ou um casamento ele é desfeito, um casamento que foi realizado civilmente, é necessário que seja feito um divórcio. Mas eu quero dizer para você que o divórcio ele só oficializa legalmente, né, oficializa juridicamente que uma aliança foi quebrada. Então a carta de divórcio ou o documento de divórcio ele serve para anunciar como uma testemunha, como um registro de que um casamento foi desfeito. Mas a verdade, como nós já falamos dentro dos vídeos iniciais, é que uma aliança ela é quebrada não é no momento que o divórcio é assinado. Uma aliança ela é quebrada no momento que os juramentos foram violados. A partir do momento que os juramentos foram violados, a aliança já está quebrada. O divórcio ele vem apenas para trazer a base legal que aquelas pessoas elas já não estão mais naquele pacto. Então, quando o divórcio acontece legalmente, um novo casamento está tranquilamente permitido, não há nenhum problema com isso. Então nós não devemos ir além, querer ir além daquilo que até o próprio Deus admite. Eu estava desposado, eu estava numa aliança, mas agora eu vou fazer outra, porque eles quebraram a aliança que eu estou. Como foi invalidada a aliança, então está livre, né? Como foi invalidada. Quando há o divórcio, é invalidada a aliança. Aquela aliança é anulada. Então, quando ela é anulada, a pessoa fica livre para assumir um compromisso com outra pessoa em Cristo, né? Como a palavra deixa bem claro. A gente também tem que entender que não devemos querer colocar carga sobre as pessoas, né? Que nem próprio Deus colocou. Exatamente. Né? Jesus disse que o fardo dele é leve e suave. Muitas pessoas vivem sobre esse jugo de religiões, né, doutrinas de religiões que não está na Bíblia e muitas vezes até por não conhecer a Bíblia acaba se submetendo a esses jugos. Então, independente do motivo de qual foi o divórcio, se foi a traição ou não, independente, se já houve divórcio, a aliança já não existe mais e a pessoa está livre para poder obter um novo casamento. Exatamente. Quando a pessoa vai casar com outra,
ela tem que dar uma entrada num cartório para poder o Ministério Público fazer uma investigação na vida da pessoa para saber se ela está apta ou não para um casamento. Sim. E o que há de mais importante que é observado nessa investigação que o Ministério Público faz, a primeira e a mais importante dela é se a pessoa não é casada. Porque se a pessoa for casada, ela não está apta para casar. De novo, né? Então é uma coisa que a gente precisa compreender. Como nós estamos falando desde o início, nós somos contra o divórcio, porque Deus é contra o divórcio. Mas, infelizmente, tem acontecido o divórcio. Eu não posso, por exemplo, colocar, como você falou, como minha esposa falou, as pessoas têm colocado pesos. Imagine uma mulher que sofre um adultério, porque essas coisas elas sempre recaem mais sobre as mulheres, né? Então é uma mulher que tem um marido em casa que espanca, que chega bêbado, que bate, que espanca, que trai essa mulher, está adulterando com outras. Aí essa mulher resolve tomar coragem contra tudo e contra todos e ela vai se divorciar, pede a separação e se divorcia dessa pessoa. Ou seja, quem foi que quebrou a aliança foi ela? Quem quebrou a aliança foi quem estava violando os juramentos e as promessas. Aí como é que pode essa mulher ser obrigada a viver sozinha, não ter mais o direito de ter a sua vida emocional reconstruída ou restaurada por causa do pecado de outra pessoa? E isso tem alguma coisa errada com a forma como nós estamos vendo isso. Mas a verdade olhe para o texto que está em Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 33, Deus admitindo que estava desposado, mas mesmo assim, vai ali, por motivo da aliança estar quebrada, Deus vai admitir um novo casamento para Ele próprio. É verdade, irmãos, eu quero incentivar vocês a lerem a Bíblia, porque a resposta está tudo aqui, não se deixe não deixe que coloque peso em você, que Deus não colocou. A Bíblia vai lhe mostrar o que você deve e o que você não deve fazer, tá tudo aqui. Amém? Eu quero incentivar vocês a compartilharem o vídeo, se vocês gostaram, dá um okzinho, um legalzinho aí, e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço. Tchauzinho, um beijo.